Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 4. Hoje as crianças ficam conosco. Temos revezado, né? Um domingo sim, um domingo não. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. Se Deus permitir, nós vamos estudar até o versículo 31 hoje. Então deixe sua Bíblia aberta. Agora é hora de fechar o celular ou desliga notificações, tá? E deixa aí o texto de Atos 4 na sua frente. Queridos, no passado Deus escolheu Israel para ser o povo dele exclusivo nessa terra, e Deus tinha um propósito ao escolher Israel. Através da nação de Israel, todos os povos da terra teriam uma ideia ou um vislumbre do que Deus estava para fazer no futuro, no fim da história, no que ele chama de reino de Deus. O que aconteceria no reino de Deus? Nós teríamos todos os homens e mulheres desfrutando de paz, de justiça, em uma terra perfeita, uma terra agradável, frutífera, debaixo do governo de Deus, um governo amoroso, piedoso, justo, pacífico. Então, Deus coloca Israel como que plantando essa nação no coração do mundo antigo, bem no meio do mapa, para que a partir desse ponto central, todas as nações ao redor tivessem a oportunidade de descobrir que há um Deus criador, superior a todos os deuses que eles adoravam, conhecer esse Deus através da vida dos israelitas, mas também para que eles pudessem se submeter a esse rei e participar deste reino que um dia aconteceria. Mas a gente conhece a história de Israel. Por incrível que pareça, esse povo desprezou a sua vocação. Algo tão especial, eles preferiram olhar para as nações e desejaram ser como as nações que não conheciam a Deus. Então, no ápice desse desejo de ser como as nações, o que eles fazem? Eles pedem para si um rei, porque eles queriam ser como as outras nações. Eles não tinham um rei humano, o rei deles era Deus, mas eles queriam uma figura humana. Então eles escolhem Saul. Saul aparentemente começa muito bem e ele parece ser o rei perfeito, mas com o passar do tempo a gente descobre que Saul não era assim. Saul era um pecador. E o irônico, ou mais irônico de tudo, é que Israel queria ser como as outras nações e acabou sendo, porque teve um rei tão falho quanto as outras nações. Mas Deus interveio. Deus decide escolher um outro rei, porque alguém tão imperfeito quanto Saul, como vai representar o rei perfeito que é Deus? E como é que vai conduzir o povo de Deus em obediência a Deus, se ele é imperfeito, se ele é pecador? Então Deus decide escolher um outro rei, e ele escolhe Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é ungido pelo profeta Samuel. A unção trazia a ideia de que aquele homem era o homem escolhido por Deus para se tornar rei. Mas nós, quando olhamos para o trono em Israel, ainda continuamos vendo Saul. Saul ainda tinha o poder da coroa. Saul ainda se assentava no trono da nação. Então, a partir desse momento, nós vemos começar um conflito. Davi é o novo rei. Davi é o rei por direito. Davi é o rei escolhido e ungido por Deus. Mas Saul não vai abrir mão da coroa.
Apesar de que Saul já sabe que foi rejeitado por Deus, ele não sai do trono. E então nós estamos diante de um só reino, mas que tem dois reis. Um rei é o rei de direito, um rei é o rei escolhido por Deus, que é Davi. O outro rei, ele é ilegítimo. Ele é um impostor. Ele não deveria estar lá. O que tudo isso provoca? Provoca perseguição, é óbvio. Saul quer a todo custo matar Davi, porque na cabeça dele, se ele matar Davi, o problema acaba. Então ele continua sendo rei sobre Israel, mesmo sendo um rei que foi rejeitado por Deus. Então a gente conhece a história de que Saul tenta matar Davi por diversas vezes, e ele sabe que Davi é melhor do que ele, e o povo também sabe que Davi é melhor do que ele. A essa altura talvez você esteja se perguntando: por que eu estou contando a história de Davi e Saul diante de um texto que não é essa história, é Atos capítulo 4. Bom, eu vou explicar porque a história de Saul e Davi, ela é uma excelente ilustração do que está acontecendo em Atos 4. O que está acontecendo em Atos 4? Nesse texto nós vamos ver que ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre os súditos deste reino, o povo que estava debaixo do governo de Deus, mas em especial esse texto fala sobre aqueles que ocupam indevidamente o lugar do rei. Esse texto fala sobre aqueles que não estão no lugar que deviam, aqueles que se tornaram reis de forma ilegítima, que estão usurpando o lugar que é do rei de Deus. No reino de Deus só há um trono, só há uma coroa, mas como Saul, nesse reino há pessoas que querem ocupar esse lugar, são usurpadores, são impostores, são falsos reis. Quem são estes? Mas a pergunta principal da noite não é quem são eles, a pergunta principal da noite é quem nós somos nessa cena. Quem nós somos? Será que nós somos os súditos desse rei, aqueles que se submetem voluntariamente ao soberano? Nós nos submetemos ao rei de Deus? Ou será que nós somos como aqueles que usurpam o trono? Aqueles que são reis falsos, reis de Araque, reis que ocupam um lugar que não é seu por direito. Quem nós somos? A pergunta que vai nortear o nosso estudo nessa noite é a seguinte: no reino de Deus, quem reina? No reino de Deus, quem reina? Quem é que manda? Quem é que controla tudo? Lucas, que está escrevendo para nós Atos, ele nos responde isso através de 3 cenas, e eu vou reduzir essas cenas a 3 palavras. 3 palavras com P. Quem gosta de anotar está aí. Primeira palavra, prisão. Segunda palavra, pressão. Terceira palavra, petição. Nós vamos estudar daqui a pouco, mas antes eu preciso dar contexto para vocês. Capítulo 4 de Atos é a continuação de uma história que começou lá no capítulo 3. Semana passada, se você veio para o culto, você lembra desse texto. Capítulo 3, nós vimos que Pedro e João restauraram a saúde de um homem que era paralítico de nascença. E esse homem, então, se levanta e começa a louvar a Deus, e essa cura aconteceu por causa da fé no nome de Jesus. Alô? Por causa da fé no nome de Jesus. Então, isso começou a gerar dúvida na cabeça das pessoas ao seu redor. O que tudo aquilo significava? Pedro explicou no capítulo 3 que quem restaurou a saúde daquele homem foi Jesus o Nazareno, aquele que os próprios judeus haviam rejeitado e haviam crucificado alguns dias atrás. Mas Pedro diz: ele ressuscitou, ele está vivo e está ativo, e através dessa ressurreição de Jesus, Deus confirmou Jesus como seu filho. Deus confirmou Jesus como o Cristo, o Messias prometido lá no Antigo Testamento, aquele por meio de quem Deus iria restaurar todas as coisas. Foi uma das frases que nós vimos no capítulo 3. Jesus é aquele que restaura todas as coisas. Então, em outras palavras, o que Pedro disse para aquela multidão ao seu redor é o seguinte: olha, a ressurreição de Jesus, eu acho que é a bateria, ou Abner? É a pilha? Não? Tá bom, qualquer coisa a gente troca aqui o microfone. Por causa da ressurreição de Jesus,
através dela, Deus dá início à nova criação. Através da ressurreição de Jesus, Deus começa o novo mundo, um novo e perfeito mundo, um mundo onde não há mais a presença do mal, do pecado, da morte, da dor, do luto, da tristeza. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo para os seus ouvintes é o seguinte: olha, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, um dia toda a natureza também vai morrer e ressuscitar. Os céus, a terra, os animais, todos eles irão ser refeitos. Deus vai recriá-los. Mas será um mundo em que não há mais a presença do pecado. Mas Deus não vai fazer isso só com a natureza. Pedro está dizendo, Deus vai fazer isso com os homens. Um dia os homens também vão morrer e ressuscitar para uma vida muito melhor do que essa, sem a presença do pecado. E Pedro concluiu, ou melhor, estava dizendo que os homens podem participar disso se crerem em Jesus. O capítulo 4 diz que foi isso que Pedro começou a dizer, porque ele foi interrompido. Ele estava no meio de uma pregação, e esses problemas aqui no microfone serviram de bom exemplo para isso. Ele foi interrompido, ele não conseguiu terminar o sermão dele. Espero que eu consiga hoje. Mas quem é que interrompe Pedro? Nós vamos descobrir na primeira cena, a prisão. Olha os versículos 1 a 12 de Atos capítulo 4. Atos 4, de 1 a 12. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A primeira cena é de prisão. Nós lemos no versículo 1 que Pedro ainda estava falando à multidão, até que ele é interrompido pelos líderes do templo. Era onde eles estavam, ali no templo. Quem eram esses homens? O texto diz que eram os sacerdotes, era o capitão do templo e os saduceus. Eles faziam parte de um grupo que basicamente comandava a religião em Israel. Esse grupo aqui era responsável por cuidar do santuário ali no templo. Eles eram responsáveis por realizar os sacrifícios. Era com eles que os romanos faziam negócios. Não era com o judeu propriamente dito comum. Eles iam até os saduceus, porque eles eram os líderes religiosos da nação. Eles, por causa disso, tinham o poder em Israel: poder econômico, poder social, poder político. Eles comandavam o templo. Para você ter uma noção, eles tinham a sua própria tropa. Foi essa tropa que prendeu Jesus naquela sexta-feira, naquela quinta-feira de Páscoa. Então, em outras palavras, nada acontecia em Jerusalém sem a ordem ou a permissão desse grupo aqui. Eles comandavam o povo, eles controlavam o povo. Interessante, né? Políticos
corruptos, religiosos corruptos. Eles ocupavam o mesmo cargo. É por isso que eles interrompem Pedro e João. Porque nos versículos 2 e 3 nós lemos que eles estão ressentidos. A palavra aqui traz a ideia de que eles estão incomodados, até ofendidos com o que está acontecendo ali. Ofendidos por quê? Eles mandam prender os dois. O versículo 2 diz para nós que havia dois motivos do porquê eles estavam ofendidos. O primeiro motivo é porque eles estavam ensinando o povo. O segundo motivo é porque eles estavam anunciando que em Jesus a ressurreição dos mortos tinha começado e ela estava disponível a todos os homens. Por que essas duas coisas são um problema? Primeiro, é um problema porque quem ensinava no templo eram eles. O ensino no templo era exclusividade dos saduceus, desse grupo que comandava a religião em Israel. Mas alguém está ensinando no lugar deles. Mas em segundo lugar, eles estão ressentidos e mandam prender esses homens. E aqui está o motivo principal: porque eles estavam falando sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos era um problema para aquele grupo. E por que era? Porque se um dia, pense com a mente de um líder religioso lá em Jerusalém, se um dia Deus de fato vai restaurar todas as coisas, isso significa que nesse novo mundo que Deus está por criar, quem é que vai se assentar no trono? Vão ser os saduceus? Não, quem vai sentar no trono é Deus. Deus vai tirá-los de toda essa mordomia e regalia e tirania que eles ocupam. Por isso a ressurreição é um problema. Além disso, aqueles que acreditavam na ressurreição normalmente era o grupo dos fariseus. Os fariseus eram um grupo pobre, mas os fariseus eles eram muito zelosos. E os fariseus eram radicais. Por que eles eram radicais? Porque eles acreditavam na ressurreição. Se você acredita na ressurreição, você está disposto a morrer. Então eles armavam ciladas e queriam tirar os saduceus do poder. Por quê? Porque mesmo que eu morra nessa batalha contra a tirania dos saduceus, um dia Deus vai me ressuscitar. Por isso que os saduceus odiavam quem pregava sobre a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição e eles odiavam a ressurreição. A ressurreição atrapalhava os planos que eles tinham de dominar as pessoas. E essa foi a razão deles mandarem prender Pedro e João. Mas perceba no versículo 4 que apesar dessa oposição, muitos que ouviram a pregação de Pedro e João creram. E a gente vê que a igreja chegou a ter quase 5.000 homens. A igreja está crescendo. Imagine, não está contando mulheres e crianças aqui. A igreja era muito grande. Eu quero que você perceba um detalhe no versículo 4 aí. É interessante porque a mesma mensagem que gerou oposição dos saduceus é a mensagem que também produz fé em muitas pessoas que estão ali no templo. Enquanto nós estamos vendo os líderes querendo que Pedro e João se calem, há quem está valorizando o que está ouvindo, há quem esteja crendo no que está ouvindo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: o problema do evangelho não alcançar a todas as pessoas não está em algum possível defeito na mensagem, não está em algum possível defeito no mensageiro. O problema do evangelho não alcançar todas as pessoas está na condição daquele que ouve o evangelho. A transformação de vidas pelo evangelho depende muito de como a pessoa recebe o evangelho. E esse é o momento de nós nos perguntarmos: quando eu ouço o evangelho, o que ele gera em mim? Quanto mais eu ouço as verdades do evangelho, eu sou despertado à humildade, à fé, à confiança e dependência em Jesus, ou eu sinto como que coceira nos ouvidos, uma irritação do tipo: eu não quero esse negócio para mim, isso atrapalha os meus planos, isso atrapalha os meus projetos. Talvez o evangelho gere em você uma rejeição, uma oposição. Se não há transformação em nossas vidas, queridos, o problema não está na mensagem, o problema não está no mensageiro. Você pode trocar de pastor, você pode ir buscar outra igreja, você pode escolher quem for para pregar para você. Se essa pessoa estiver pregando o evangelho e não mudar a sua vida, o problema não está no mensageiro, o problema está no teu coração.
o seu coração está duro e você não dá ouvidos ao que o Evangelho está dizendo. Bom, assim estava o coração daqueles líderes, e eles prendem Pedro e João. É noite, não dá para fazer nada com eles à noite, então eles passam a noite na prisão. E então de manhã são levados à presença de líderes que vêm de tudo quanto é canto, parecem animaizinhos no zoológico. Vamos ver o que está acontecendo. E eles vêm, então ali Pedro e João estão diante das autoridades, e o que eles ouvem é o seguinte, algo mais ou menos como assim: quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam que são para restaurar a saúde daquele paralítico? Com que poder vocês fizeram isso? Que seminário vocês fizeram? Em nome de quem vocês fizeram isso? Será que vocês não sabem que nós é quem autorizamos essas coisas aqui? Será que vocês não sabem que nós é quem damos as carteirinhas? Nós é que carimbamos o CRM dos milagrosos aqui, dos milagreiros, dos pregadores. Nós é que validamos essas coisas. Vocês tinham que ter procurado a nós. O nosso nome é que é importante. Vocês não sabem disso? É impressionante a resposta dos dois. Pedro assume a palavra, versículo 8, e até o versículo 12 ele dá uma resposta em duas partes. A primeira parte, versículos 8 a 10. Basicamente Pedro deixa claro: quem curou esse homem aqui não fomos nós, foi aquele a quem vocês, os líderes de Israel, rejeitaram e crucificaram. Quem curou esse homem foi Jesus, a quem Deus ressuscitou. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus tem todo o poder nas suas mãos, Jesus é o ser mais importante do que qualquer nome nessa terra. Jesus é mais importante que vocês. A segunda parte da resposta de Pedro está nos versículos 11 e 12, e aqui Pedro cita as Escrituras. É interessante, Pedro aprendeu isso com Jesus. Durante 3 anos Jesus lembrava das Escrituras, e Jesus interpretava as Escrituras à luz do que ele veio fazer, à luz do Evangelho. E Pedro diz: Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que Deus tornou a pedra principal na sua construção. Que história é essa, Pedro? Onde é que a gente lê isso nas Escrituras? Bom, nós lemos isso no Salmo 118. É interessante, porque o Salmo 118 é aquele cântico que é cantado pelas multidões quando Jesus entra em Jerusalém sentado num jumentinho, montado no jumentinho, hosana nas maiores alturas. Lembra desse salmo? É o Salmo 118, e é o mesmo salmo que Pedro está citando aqui. Sobre o que o Salmo 118 falava? Salmo 118 era um salmo do templo. O que isso significava? Ele era cantado quando o povo se reunia no templo, nas festas de Jerusalém, para vir até o templo para celebrar. Ali eles cantavam e eles estavam agradecendo a Deus, louvando a Deus pela presença dele entre o povo. Deus estava entre eles, através do templo eles percebiam isso, mas eles também celebravam a vitória que Deus dava para eles nas batalhas, a vitória contra todos os seus inimigos. O Salmo 118 era um salmo que chamava os homens a confiar em Deus e não em pessoas, porque pessoas não podem salvar, só Deus pode salvar. E era assim que esse salmo se desenvolvia. A salvação não está no poder humano, a salvação está no que Deus faz pelo seu povo, porque Deus está presente junto com o seu povo. Então por que Pedro está citando o Salmo 118 nesse discurso diante daquelas autoridades? Porque no Salmo 118, lá pelas tantas, o salmista ele diz que os responsáveis por construir o lugar da habitação de Deus, os responsáveis por construir o templo de Deus, os construtores, eles rejeitaram a principal pedra que o próprio Deus deu para eles. Essa é uma coisa que destoa bastante do Salmo 118, parece não fazer sentido ali, porque eles estão celebrando o templo, e daqui a pouco eles falam: mas está faltando uma pedra, a principal. Os construtores rejeitaram a pedra principal que foi designada por Deus, a pedra que sustenta todas as outras. Se ela não estivesse lá, todas as outras caíam, o templo se perderia o sentido de estar ali. Então quando Pedro está citando o Salmo 118 naquele discurso, ele está apontando para cada um daqueles líderes e dizendo assim: líderes do templo, vocês, sacerdotes, saduceus, autoridades, vocês são esses construtores, são vocês que rejeitaram a peça principal que Deus deu para construir a sua habitação aqui na terra. Vocês rejeitaram Jesus, a pedra principal. Por meio de Jesus nós desfrutamos da presença de Deus.
da comunhão com Deus, mas vocês rejeitaram essa pedra. Não há nenhum outro nome capaz de salvar nessa terra que não seja Jesus o Nazareno. Não há nenhum outro nome que pode fazer o que Ele faz, nos salvar. Só Jesus faz isso. Vocês não fazem isso. Pelo contrário, vocês são opositores. Queridos, quem reina no reino de Deus? Certamente não os saduceus. Até rimou, né? Não são os saduceus. Pelo contrário, eles são usurpadores de uma autoridade que não pertence a eles. O único capaz de salvar os homens do pecado, da morte, da doença, o único é Jesus. Não há outro. Homem nenhum na terra tem essa prerrogativa. Sabe o que isso significa? Pelo menos duas coisas. A primeira coisa é que se você se considera bom o suficiente para chegar até Deus por conta própria, se você acha que pela sua vida você pode conduzir pessoas até Deus porque você é muito bom, então você está enganado. Você não é a pedra angular. Você não é o Salvador, você não é o Rei, você não tem poder, você não tem autoridade para redimir as pessoas. E se você acha que a salvação das pessoas depende de você, da sua competência, ouça o que Pedro está dizendo: desça desse trono de orgulho, humilhe-se diante do verdadeiro Senhor. Jesus é o Rei, Jesus é o Salvador, não é você não. Mas tem um segundo significado aqui para nós. Se você sofre nas mãos de tiranos, se você sofre nas mãos de falsos reis, falsos senhores, homens ou mulheres que te oprimem, que fazem você sofrer, ou se você sofre nas mãos dos seus próprios pecados, em luta contra os seus pecados, ou se você sofre as dores causadas pela morte, estrala aqui, estrala ali, dói tudo, se você sofre dia após dia com isso, saiba que em Jesus há salvação para tudo isso, porque Pedro disse: Ele é o nosso alívio, Ele é a certeza de que um dia toda injustiça vai ser punida, Jesus é a certeza que nós vamos ser libertos das garras de todos os nossos opressores. Por isso, se você está sofrendo nas mãos de algum opressor que está ocupando o trono que não é seu por direito, então creia em Jesus, venha até Jesus como aquela multidão fez, e você vai desfrutar da salvação que há em Jesus. Essa foi a primeira cena, prisão. A segunda cena, agora a panela esquenta, pressão. Pressão. Versículos 13 até 22. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. A resposta de Pedro no versículo 13 foi bem incomum para os líderes. Eles não estão acostumados com uma audácia dessa. Pense comigo aqui.
É claro que quando alguém governa e essa pessoa é um mau líder, talvez você já deve ter experimentado. Cuidado, hein, porque eu estou te vendo aqui de cima. Hoje você é liderado por esse que vos fala. Mas quando você é liderado por alguém que é um mau líder, uma péssima autoridade, é ruim para os seus liderados. Vai ter muito murmúrio, muita reclamação, mas nunca na cara do líder, nunca na frente dele, porque ele é um mau líder, ele é horrível, terrível. Como é que eu vou falar isso para ele? Ele vai piorar a minha vida. Então as pessoas falam pelas costas. Quem seria louco o suficiente para chegar diante de uma autoridade que detém nas mãos o poder de mandar matar você? Quem é doido de confrontar ela? Bom, parece que Pedro e João se encaixam nessa descrição de doidos, de loucos. Mas eles não estão loucos. Pelo contrário, eles estão mais lúcidos do que nunca. Esses homens estão do lado da verdade e é por isso que eles peitam aquelas autoridades. Na verdade, eles não estão apenas do lado da verdade, eles se relacionaram com a verdade. A verdade não é uma frase, a verdade não é uma perícope de um texto, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E eles passaram por 3 anos se relacionando com Jesus. Jesus o Nazareno, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei do mundo. E porque eles tiveram tempo com Jesus, eles viram que Jesus não teve medo de confrontar o pecado daqueles líderes. Alguns dias atrás, Jesus apontou para eles e disse: vocês são culpados de rejeitar o Salvador. Em breve eles matariam Jesus, mas mesmo assim Jesus os confrontou. Eles só causavam mal para o povo, e Jesus fazia isso profundamente enraizado nas Escrituras, naquilo que o Antigo Testamento dizia. Jesus estava olhando para o Antigo Testamento, interpretando o Antigo Testamento e olhando para a sua geração e dizendo: vocês líderes são falsos pastores. E por isso Jesus tinha coragem de confrontar aqueles líderes. Com certeza aqueles homens, os apóstolos, eles viram isso acontecer por diversas vezes. E agora o que eles estão fazendo? A mesma coisa. Agora em que eles estão sendo oprimidos por causa da verdade que é Jesus, eles estão basicamente imitando o seu mestre. Com ousadia eles confrontam aqueles líderes e eles dizem assim: vocês são hipócritas, vocês mandaram matar Jesus, mas eles também fazem o seguinte. Pedro diz: vocês não só pecaram, mas Pedro interpreta as Escrituras, e Pedro cita o Antigo Testamento de maneira correta. E agora, do mesmo jeito que ele fez com o Salmo 118, ele vai fazer com uma outra passagem. Mas Pedro e João são pessoas iletradas. Pedro e João são pessoas incultas, diz o texto. Esses 2 homens não tinham instrução teológica formal. Você lembra? Eles são pescadores, são gente simples. Eles não tiveram a oportunidade de aprender lá em Jerusalém, dentro do templo, aos pés de algum rabino, as Escrituras. A vida deles foi o tempo todo jogando rede, pegando peixe, abrindo peixe, vendendo peixe, fedendo peixe. Quando sobrava tempo eles meditavam na Escritura. Mas esses homens eram como nós. É uma cozinheira, é dona de casa, é uma faxineira, é um pedreiro, é um barbeiro, gente como nós. Mas apesar disso, eles estão falando com ousadia, estão falando com poder, com autoridade, estão falando como Jesus. E foi exatamente isso que aqueles líderes perceberam. Aqueles líderes do templo estão diante de homens simples, mas homens que têm coragem e têm competência para ler as Escrituras e interpretar as Escrituras melhor do que os líderes. E eles dizem: esses homens só podem ter estado com Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Conhecer Jesus, passar tempo com Jesus, fez com que aqueles simples homens conhecessem muito mais do que os maiores teólogos da sua época, e fez com que aqueles simples homens tivessem a mesma coragem que Jesus teve para confrontar aqueles homens.
Pense nisso na minha e na sua vida. Queridos, ainda hoje Jesus continua fazendo isso. Se você passar tempo com Jesus, meditando nos ensinamentos de Jesus, nutrindo intimidade com Jesus através da oração, se você passar tempo buscando ser mais parecido com Jesus na prática, se você passar tempo se reunindo com o povo de Jesus para aprender e celebrar da palavra de Jesus, não importa o quanto você seja simples, iletrado, inculto, não importa o quanto você seja covarde, tímido, temeroso, Jesus vai te dar a instrução e a ousadia suficientes para que você seja como Ele e para que você fale como Ele. Passe tempo com Jesus. Passe tempo com Jesus e você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Passe tempo com Jesus e isso vai te dar profundidade teológica. Passe tempo com Jesus, isso vai te dar santidade na prática. Passe tempo com Jesus, isso vai te dar coragem para confrontar o pecado dos outros. Passe tempo com Jesus, isso vai te dar coragem para anunciar o evangelho da salvação para essas pessoas. Passe tempo com Jesus. Mesmo que isso te faça correr riscos, mesmo que isso te coloque em possibilidade de sofrer dano, se você passar tempo com Jesus, você vai ter coragem, você vai ter ousadia, custe o que custar. Mas se você não passar tempo com Jesus, você já sabe o que vai acontecer. Você vai ter uma fé medíocre, que morre de medo, que quer se esconder no canto da sala, porque tem um ateu na sala, tem um candomblé na sala, tem um cara que confronta a Deus, e eu tenho medo disso, porque você não está passando tempo com Jesus. Passe tempo com Jesus, você vai ter ousadia, você vai ter coragem, você vai saber o que falar. Passe tempo com Jesus. A partir do versículo 14 nós vemos a reação daqueles líderes quando eles veem a ousadia dos dois. Era incomum. E quando eles veem a cura daquele aleijado também, o que também não era muito comum de ver naqueles dias. Até o versículo 18, o que eles fazem? Eles mandam prender João, Pedro e João. Ou melhor, eles mandam que eles sejam retirados, já estão presos. Pede que eles saiam do recinto, porque eles vão discutir o que eles vão fazer com esses dois. Então, de portas fechadas, estão só os líderes, um olha para o outro, e Lucas está nos dando informações privilegiadas, né? Porque não tem mais nenhum crente ali no lugar, só tem líder rebelde contra Deus. E é como se fosse uma mosquinha dentro dessa sala. Lucas conta para nós o que eles falaram lá dentro. Um olhava para o outro e falava: o que nós vamos fazer? Não tem como negar o milagre. Realmente, esse aleijado está voltando a andar porque foi Jesus, só pode ter sido obra de Jesus, e é o que tudo indica, esse homem ressuscitou mesmo. E o que nós vamos fazer então? Então nós vamos voltar a chamar eles aqui, reconhecer o nosso erro, pedir perdão, nos arrepender e começar a seguir esses homens. É isso que eles falam? Não, eles falam assim: bom, nós não vamos crer em Jesus, não vamos reconhecer, nós não queremos abrir mão do poder. Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ameaçar esses dois homens, vamos abafar a verdade, vamos fingir que tudo isso não aconteceu. É melhor que ninguém mais saiba sobre o tal nome de Jesus, porque imagina se todo mundo ouve isso. Imagina se todo mundo crê em Jesus, o que vai acontecer? Vai ser o nosso fim, nós vamos perder o controle, o nosso bem-estar, vai ser o fim do nosso reinado aqui na terra. Pedro e João então são introduzidos novamente à presença deles e eles são ordenados a se calar. De novo, a ousadia está aí. Versículos 19 e 20 nós vemos a resposta de Pedro e João, novamente com ousadia. Eles dizem assim: se vocês são os verdadeiros juízes, vocês são os caras, não são? Então julguem para nós, sejam justos pelo menos uma vez na vida. Vale mais ouvir vocês que estão indo na contramão da vontade de Deus, ou vale mais ouvir a Deus? Julguem vocês mesmos, digam para nós o que nós devemos fazer. A resposta está clara: nós não podemos nos calar. As coisas que nós vimos, as coisas que nós ouvimos do próprio Jesus, não dá para calar, não dá para ficar quieto. Isso transformou a nossa vida, isso é a verdade. Vocês estão abraçados na mentira, não dá para ficar quieto. Jesus nos salvou e Jesus também pode salvar os outros, por isso nós vamos continuar falando. O texto diz, versículos 21 e 22, que de fato aqueles homens se pareciam muito com Jesus, eles não iam abrir mão da verdade, a verdade de Deus.
por medo do que meros homens podiam fazer por eles, contra eles. Então os líderes continuam ameaçando ainda assim, e eles não têm como mantê-los presos. Eles têm que libertar esses 2 homens, porque o povo acreditava mesmo que Deus tinha feito um milagre. O texto diz que aquele aleijado tinha mais de 40 anos que vivia desse jeito, não dava para negar, contra fatos não há argumentos. Então eles têm que ficar quietos e mandar os 2 embora. Queridos, vocês repararam na confissão desses líderes nos versículos 16 e 17? Esses homens reconheceram que o que eles viram foi um milagre real. Eles reconheceram que aquilo aconteceu pelo nome de Jesus. Sim, Jesus estava vivo. Sim, Jesus tinha ressuscitado. Sim, tudo que os discípulos estavam falando de Jesus era verdade. Mas apesar deles terem reconhecido isso, eles simplesmente preferiram encobrir a verdade. Eles preferiram abafar a verdade para preservar o seu bem-estar social, para preservar a sua posição de autoridade. Deixa eu perguntar, tem gente que faz isso hoje em dia? Gente que não consegue negar que Deus existe. Gente que não consegue negar que Deus se comunica conosco através da palavra. Gente que não consegue negar que Jesus ressuscitou, Jesus está ativo nesse mundo através da igreja dele. Mas essas pessoas, apesar de verem tudo isso, preferem fingir que isso não é verdade. Preferem tapar os seus olhos para preservar o seu próprio bem-estar, para preservar a vida como ela estava, e querem calar aqueles que estão do lado da verdade. Deixa eu dizer uma coisa: quem se vê como rei, quem se vê como dono de si mesmo, quem se vê como dono da sua própria vida, como dono do seu próprio destino, que faz o que bem entende, ninguém o atrapalha, quem se vê como dono de si e dono dos outros, que consegue controlar os outros, que quer ter tudo sob o seu controle, quem se vê dessa forma vai ter muita dificuldade em reconhecer que Jesus é o dono. Vai ter muita dificuldade em reconhecer que Jesus é o dono por direito do trono. Quem rejeita Jesus, mesmo sabendo que o Evangelho é a verdade, quem rejeita Jesus só para continuar com a sensação de que tem o controle das coisas, é um usurpador, é um impostor, tanto quanto esses líderes que nós estamos vendo no texto. E deixa eu dizer uma coisa: a tendência dessa pessoa vai ser fazer de tudo para não ter de ouvir o Evangelho. Vai fazer ameaças, vai começar a perseguir, vai se opor, porque essa pessoa não quer perder o posto de ser rei de si mesmo, e vai começar a se colocar contra aqueles que falam em nome de Jesus. Talvez essa seja a sua realidade na sua casa, talvez essa seja a sua realidade aqui. Você ainda acha que é o rei sobre a sua vida, e talvez é você que dá problema para a vida da igreja. Saia do trono. O trono não é seu, o trono é de Jesus. Quando alguém rejeita o Evangelho, quando alguém diz crer no Evangelho, não rejeita, mas diz crer no Evangelho, mas prefere ficar abraçado no seu pecado, não é quando acontece disciplina na igreja, não é assim? A pessoa diz: Jesus é meu Senhor, mas está abraçado com a lama do pecado, não quer largar. Quando alguém faz isso, é interessante como as pessoas preferem atacar o mensageiro. Quem você pensa que é para falar de Jesus para mim? Quem você pensa que é para confrontar o meu pecado? É mais fácil atacar o pregador do que atacar a mensagem. Como é que você vai negar a palavra de Deus? Mas é mais fácil eu confrontar o meu pastor, o líder, aquele irmão que veio me exortar. Mas deixa eu dizer, o seu problema não é com as pessoas. O seu problema não é com o teu pastor, o seu problema é com o rei, o verdadeiro rei. O seu problema é com o dono da igreja. O seu problema é que você está tentando ocupar o lugar que não é teu. Então o seu problema vai ser resolvido com ele, e não com pessoas. No reino de Deus, quem reina, mesmo diante das pressões dos homens, quem merece lealdade? Jesus ou os homens?
Quem? Jesus. Ele reina. Mesmo que as pessoas ameacem as nossas vidas, ameacem o nosso conforto, se nós cremos em Jesus, nós estamos do lado da verdade. E nós não podemos nos calar. E Jesus nos chama a confrontar em nome dele todo falso rei, todo pretenso rei que acha que é dono de si mesmo, confrontar essa pessoa com o Evangelho. Nós devemos fazer isso, queridos, mesmo que isso nos coloque em perigo, como os apóstolos fizeram. Essa foi a segunda cena, pressão. Vamos finalizar com a terceira cena, petição. Petição. Versículos 23 até 31. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Enfim, Pedro e João são soltos, e o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem: eu vou correr para curtir a minha liberdade. Por quê? Eu vou curtir a vida doidado, porque eu posso estar vivendo meus últimos dias. Esses líderes podem me pegar de novo e me matar. É isso que eles fazem? O que eles fazem? Quem iria até a igreja, né? Você saiu da cadeia, você não vai visitar. Pedro tinha uma esposa, tinha uma família. Ele vai para a igreja, ele vai até onde os irmãos estão, e eles contam tudo o que aconteceu com eles para aqueles irmãos. Queridos, deixa eu fazer um breve comentário aqui. Através dessa atitude dos apóstolos, nós descobrimos duas coisas muito importantes para que a gente faça, para nutrir a manutenção da nossa fé. A primeira é nos reunir com outros crentes, a segunda é relatar a eles o que tem acontecido com a gente. Todos nós enfrentamos lutas, desafios, todos nós temos problemas com saúde, com finanças, com até pecados, principalmente naquilo que se refere a testemunhar de Jesus para as pessoas. A gente enfrenta muitas vezes oposição, nós temos falta de coragem, nós não sabemos muito bem o que falar. E o que normalmente nós fazemos quando estamos diante desses problemas? Nós lutamos sozinhos, calados. E o que nós colhemos com essa luta solitária? Nós acabamos sofrendo à toa. E por que é à toa? Porque é tão bom ter alguém para poder compartilhar as nossas batalhas com essa pessoa, dividir o fardo. A luta agora é dos dois, a luta agora é dos três, a luta agora é da igreja toda. Nós ficamos mais leves, nós ficamos mais encorajados a continuar firmes. Queridos, não sejamos como aqueles que se afastam e se calam. Procuremos nossos irmãos, falemos a eles sobre aquilo que nos aflige. É isso que uma família normal faria, não é? Bom, nós somos uma família, a família de Cristo. Mas e quando alguém chegar para mim e falar da vida dele, o que eu tenho que fazer? Alguém me procurou e compartilhou as suas dores, as suas lutas, o que eu faço? Bom, vamos aprender com essa igreja. O que essa igreja fez a partir do versículo 24? O que eles fizeram? Eles oraram. Eles oraram. Eles ouviram uma má notícia, oposição, ameaça dos líderes lá no templo, e ao invés de murmurar, de reclamar, ao invés de se desesperar, o que vai ser da igreja? Ao invés de começar a fazer fofoca gospel, você viu o que Pedro aconteceu com Pedro? Nossa, não. Ao invés de fazer essas coisas, eles levantaram voz a Deus, eles oraram.
E é interessante, não foi preciso marcar uma reunião de oração, não. Na hora em que eles ouviram, gente, precisamos orar. Precisamos orar. Qual a última vez que você fez isso? Irmão, ora por mim. Eu vou orar. Quando é que você ora? Na reunião de oração, eu acho que vai ter uma reunião, alguma coisa aí, a gente ora por você. Meu irmão, ora agora. E pedir oração, ora agora, a situação é agora. Precisa do livramento agora, precisa da cura agora, precisa que Deus abra as portas agora, ora agora, junto com o povo de Deus. Onde quer que você esteja, no meio da rua, no trabalho, na escola, na igreja, acabou o culto, ora por mim, ora ali. Foi isso que eles fizeram. Não precisa ter um papel na parede dizendo: tal dia vai ter reunião de oração, traga todos os seus problemas e nós vamos orar. Ora quando encontra o seu irmão. E o que nós vemos na oração deles? Há 3 elementos aqui que nós podemos aprender muito, que deveriam estar nas nossas orações. Primeiro elemento, versículos 24 até 28, é a consciência da soberania de Deus. Esses versículos, neles, os irmãos da igreja em Jerusalém chamam Deus de soberano Senhor, aquele que criou tudo que existe e que obviamente governa sobre todas as coisas. Não só isso, mas eles novamente interpretam o Antigo Testamento. E agora eles citam o Salmo 2. O que dizia o Salmo 2? O Salmo 2 retrata todos os homens da terra representados por seus reis, por suas autoridades, se colocando contra Deus. Em especial estão se colocando contra o ungido de Deus, o rei de Deus. Através desse rei, Deus vai trazer justiça e paz ao mundo, mas eles não querem. Porque eles não querem sair do trono. Eles estão ocupando o cargo que é de Deus. Então eles fazem uma conspiração. Mas no final das contas, o propósito de Deus vai permanecer, porque o texto no Salmo 2 diz que o Senhor vai derrotá-los através do seu rei. O rei de Deus vai reinar sobre todos os homens. É inevitável. E de acordo com Pedro, quando Pedro e essa igreja estão orando com base no Salmo 2, foi exatamente isso que aconteceu quando os judeus juntaram forças junto com os romanos para matar Jesus. Eles não queriam abrir mão do trono, eles não queriam dar o trono àquele que é dono por direito, e por isso mataram Jesus. Porém, isso tudo estava dentro dos planos de Deus. É isso que os irmãos dizem na oração deles. Era necessário que Jesus morresse para naquela cruz pagar pelos nossos pecados. Em outras palavras, para nos salvar, Jesus teve de enfrentar oposição, uma oposição dura, injusta, ao ponto de ser assassinado da pior maneira possível. Mas tudo isso, segundo aquela igreja que está orando, foi para cumprir o plano que Deus já tinha feito lá no Antigo Testamento. Sabe o que isso significa para nós, queridos? Por pior que fosse a situação daqueles irmãos, Deus não havia perdido o controle da história. Deus continuava sendo soberano sobre tudo e sobre todos, e o sofrimento daquela igreja, a semelhança do sofrimento de Jesus, fazia parte dos planos eternos de Deus. Queridos, o fato de nós passarmos por lutas, o fato de nós passarmos por oposições, não anula a soberania de Deus. Deus continua reinando, onipotente, sobre toda a criação, nada fugiu do controle dele. Quando nós oramos com essa consciência, o nosso coração se acalma, o nosso coração se aquieta, porque o que nós sofremos está contribuindo para algo maior, algo que Deus está operando na história. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja primitiva, em toda a história, até os dias de hoje. Por que seria diferente comigo e com você? Deus é soberano. Primeiro elemento é a consciência da soberania de Deus. O segundo elemento na oração desses irmãos está no versículo 29, no comecinho do versículo 29. É a consciência da oposição dos homens. Olha o que diz o versículo 29. Eles, apesar de reconhecerem a soberania de Deus, eles não negaram as suas dificuldades. Deixa eu dizer, tem gente hoje em dia que se diz crer em Jesus, mas vive numa espécie de fatalismo cego, que finge que a dor não existe. E aí está tudo bem, a vida está um caos, está tudo bem. Quer compartilhar um motivo de oração? Não, está tudo bem, vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo no final. Mas a vida está toda quebrada.
A pessoa nega que o mal está lá, nega que a dor está lá, ela só está fazendo mal para ela mesma. Esses homens e mulheres, eles não negam que estão sofrendo, eles lembram que a dor está lá. Deus é soberano, mas eu estou sentindo dor. O Senhor não perdeu o controle da história, mas Deus, continuamos com oposição. E o que eles fazem então? O que eles pedem ao Senhor soberano? Alívio? Talvez eles pedem a morte dos seus inimigos. Senhor, só mandar um raio lá em uma reunião deles, mata todo mundo, acabou o problema. Será que eles pedem oportunidade de vingança? Me dá meia hora com uma faca na mão que eu resolvo. Ou será que eles pedem uma vitória com sabor de mel? É isso que eles pedem? Não. Olha o que eles pedem no versículo 29. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Senhor, veja o que eles estão fazendo. O Senhor é justo, o Senhor um dia vai fazer justiça contra esses líderes, por isso nós não precisamos revidar, basta que o Senhor considere tudo que eles estão fazendo. Eu sei que um dia o Senhor vai puni-los. Olha para o que eles estão fazendo. Queridos, na hora da angústia, já pensamos em orar assim? Deus, veja o que eu estou sofrendo. Deus, não feche os olhos para a minha dor. Senhor, considera os que me fizeram mal, os que me fazem mal. Mas Senhor, faça tudo isso porque eu sei que um dia o Senhor vai dar o pagamento que eles merecem. Então eu não preciso me desesperar, eu não preciso me vingar. O Senhor vai fazer isso. Segundo elemento da oração dessa igreja era a consciência da oposição dos homens. O terceiro elemento era a consciência da missão dada por Jesus. Ainda nos versículos 29 até o versículo 30 nós vemos isso. Lembra o que os líderes mandaram eles fazerem? Se calar, vocês não vão mais falar em nome de Jesus, sequer mencionar o nome dele. Mas você lembra em Atos 1:8? Foi o texto que a gente leu aqui no catecismo, lembra? Qual que é a missão principal que Jesus tinha dado para eles? Serem testemunhas dele em toda a terra. Então, o que eles fazem? Será que eles vão ouvir os líderes ou eles vão cumprir o que Jesus mandou? A resposta é óbvia. Eles, no versículo 29 ainda, eles pedem por ousadia, por coragem, para continuar pregando. E no versículo 30 eles pedem por poder. Jesus continua fazendo os milagres. A gente ficou preso lá por causa dos milagres, mas continua fazendo. Continua salvando vidas, continua transformando e restaurando vidas, Jesus. Mesmo diante da oposição, nos dá coragem para anunciar o Evangelho. As nossas lutas, a oposição dos descrentes, talvez até o nosso desânimo por causa dos nossos pecados, essas lutas não anulam ou não cancelam a nossa missão. A nossa missão é que somos testemunhas de Jesus a esse mundo mau e incrédulo. E nós só vamos encontrar força e coragem para testemunhar de Jesus se nós formos capacitados por Jesus para isso. E esse tipo de capacitação só vem se nós pedirmos ao Senhor. Qual a última vez que você orou dessa forma? Qual a última vez que, diante da oposição das pessoas, da covardia, do medo, talvez dos seus pecados, você colocou seu joelho no chão e pediu: Senhor, me dá ousadia, Senhor, me dá coragem para testemunhar mesmo diante da oposição. E Senhor, dá poder para a tua igreja, continua realizando milagres, continua salvando pessoas, Senhor. Qual a última vez que você orou por isso? E por que eu deveria orar por isso? Olha o versículo 31. O versículo 31 responde como se estivesse dizendo assim: por que você deveria orar por isso? Porque Deus ama responder esse tipo de oração. O versículo 31 diz que quando eles oram, eles acabaram de orar, o lugar em que eles estão treme, sinal da presença de Deus, talvez. O lugar treme, eles ficam cheios do Espírito Santo e continuam anunciando a palavra de Deus com ousadia e com coragem. Queridos, no reino de Deus, sabe quem reina? Quem reina é o Deus soberano. Então é a Ele que nós devemos clamar quando as coisas não andam muito bem. E ao orarmos com a perspectiva correta, bíblica, Ele vai nos responder.
Ele sempre responde. Essa é a terceira cena, petição. Deixa eu finalizar com aquela história de Saul e Davi. Israel deveria ilustrar para esse mundo como seria o reino de Deus, mas Israel falhou miseravelmente. Saul não foi o rei ideal, e com o tempo ele foi retirado à força por Deus do trono. Davi assume o lugar de Saul. Aí então tudo se encaixou, foi? Agora vai dar tudo certo? Não, Davi também mostra que é um pecador. Davi falha muitas vezes. Ele acerta bastante, mas ele erra bastante também. Ao que tudo indica, Davi também é uma ilustração. Davi também aponta para um verdadeiro rei, que não é ele. Um rei que é o verdadeiro rei de Israel, um rei que nasceria da sua descendência. O próprio Davi sabia disso. Mas diferente de Saul, Davi não continuou usurpando um trono que não era seu. Quando Davi percebeu que ele não era o rei perfeito, o rei de Israel, Davi simplesmente reconheceu que quem deveria sentar no trono era o Messias, era o Cristo, era o ungido de Deus. E então Davi simplesmente cede o lugar. E Davi compõe alguns poemas, alguns salmos que reconhecem: o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu pastor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Eu sei que eu não sou rei, o rei que Israel precisa, por isso eu dou o trono para ele. O trono é dele, não é meu. Queridos, Davi desceu do trono e concedeu o trono a quem era o dono por direito: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Através da ressurreição de Jesus, Deus deu início ao seu reino definitivo. A igreja, nós, esse povo de Jesus, é uma demonstração, é a antecipação desse reino aqui na terra. Jesus já está com o cetro nas mãos, Jesus já está com a coroa em sua cabeça, mas nós muitas vezes ainda teimamos em continuar sentados no trono dele. Nós teimamos em ocupar um cargo, um posto que não é nosso. Nós queremos reinar, queremos ser donos de nós mesmos, queremos reinar sobre os outros, queremos reinar na igreja. A igreja tem que ser do jeito que eu sempre sonhei, a igreja tinha que ser assim, assado. E Jesus, é a opinião de Jesus, ninguém pergunta para ele. A questão principal levantada em Atos 4 é que, mesmo sabendo de tudo isso, o que você vai fazer? Você vai continuar aí sentado no trono, usurpando uma coroa que não é sua por direito, ou você vai dar lugar para Jesus e você vai dizer: Jesus, o reinado é teu, a coroa é tua, o trono é teu, o Senhor é o rei, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da minha família, quem vai mandar lá é o Senhor, não sou eu. O Senhor é o dono dos meus estudos, o Senhor é o dono dos meus olhos, o Senhor é o dono das minhas finanças. Não sou eu quem manda no meu dinheiro, é o Senhor que manda no meu dinheiro. O Senhor é o dono dessa igreja, não sou eu. O Senhor é o dono do meu trabalho, o Senhor é o dono de todos os meus sonhos, o Senhor é o dono de tudo que existe, Senhor. Queridos, no reino de Deus quem reina é Jesus Cristo, o Nazareno, e não nós. Que isso realmente seja uma verdade em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Soberano Senhor, o Senhor criou todas as coisas, criou o mundo, criou todos os seres, nos criou. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos tornou parte do seu povo, e o Senhor fez tudo isso para que pudéssemos desfrutar de comunhão contigo, de intimidade contigo, de perdão dos nossos pecados. Toda vez que nós não reconhecemos
o teu reinado, nós complicamos a nossa vida e a vida dos outros. Não sejamos como esses saduceus, mas sejamos como Pedro e João e essa igreja, que na verdade está imitando o Senhor Jesus. Venhamos a abraçar a verdade com ousadia, reconhecendo que quem reina na nossa vida não somos nós, mas é o Senhor Jesus. Oramos assim em nome de Jesus.